Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte: uma grande multidão veio e colocou diante de Jesus aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus, ao Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Versículo 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente. Elas estão comigo aqui há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu mandar elas embora, elas vão ficar com fome e pela fome podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde nós vamos conseguir comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Bom, nós vemos aqui nesse texto bíblico a segunda multiplicação, seguida de um momento de muita cura, de um momento de muito milagre, onde as multidões vieram e se colocaram diante de Jesus. Junto com as multidões, pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas mudas, pessoas surdas, pessoas que tinham diversas enfermidades, estavam sendo colocadas diante de Jesus e Jesus curou a todas as pessoas. É importante a gente entender isso, que aonde Jesus está manifestado aquilo que é colocado diante de Jesus é de verdade resolvido. A incredulidade, ela impede a gente de acessar o poder de Deus. A incredulidade, a falta da fé, ela nos impede de receber os milagres. Mas a fé, ela nos dá o acesso aos milagres. De um lado, a incredulidade nos impede, do outro, a fé nos dá todo o acesso. Diante daquela multidão toda que se aproximava de Jesus, uma multidão veio até Jesus e essa multidão veio trazendo pessoas enfermas, de todos os tipos de enfermidades, e Jesus curou a todas. Quando o apóstolo João está terminando de fazer a biografia de Jesus, lá no finalzinho dos capítulos, ele diz que as obras que Jesus fez foram tão grandes, os milagres que ele realizou foram tantos, que se fosse para descrever, não caberia em todos os livros do mundo, porque foram muitos milagres. Mas é importante nós entendermos a inspiração de Deus, a inspiração do Espírito Santo em trazer esses milagres e esses detalhes das Escrituras, o que está descrito para que a gente possa crescer de verdade na nossa fé e na nossa vida com Deus. Tudo aquilo que se coloca diante de Jesus é resolvido. Quando eu vejo paralíticos andando aqui nas Escrituras, quando eu vejo e leio que cegos estavam enxergando, mudos estavam vendo, quando eu leio nas Escrituras que aqueles que eram mudos estavam falando, são doenças que hoje para a medicina são difíceis de curar. Uma pessoa que está aleijada, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é paralítica, uma pessoa que não fala, que não ouve. Hoje é difícil, dependendo do grau da enfermidade, é difícil a medicina conseguir recuperar uma pessoa com esse grau de enfermidade. Mas diante de Jesus, isso se tornou absolutamente nada, pois ele curou a todos, os aleijados, aqueles que tinham alguma deficiência física, um braço, uma perna, ele tinha alguma deficiência física, Jesus simplesmente fez a pessoa se tornar normal. O cego, Jesus fez o cego ver, Jesus fez o surdo ouvir, Jesus fez o mudo falar, e as pessoas ficavam maravilhadas, elas ficavam admiradas, louvando ao Deus de Israel, porque agora os mudos estavam falando, os paralíticos estavam
sendo curados, os aleijados estavam andando novamente e os cegos agora podiam ver aquilo que era impossível. Era impossível naquele tempo e de verdade também nos nossos dias atuais também é impossível fazer e recuperar uma coisa irrecuperável no corpo humano, mas Jesus curava todas essas enfermidades. Jesus não olhava e falava, mas isso aí é difícil para mim, tá? Isso aí é de ordem natural, de nascimento, isso aí é um problema de nascimento, então, de má formação, isso para mim é impossível. A gente não vê Jesus falando isso. Nós encontramos no texto todos curados. Todos que foram tragos, que foram apresentados a Jesus pela multidão, foram curados. Então, quando nós lemos todos, é porque de fato não existe absolutamente nada que é colocado diante de Jesus com fé que não possa ser resolvido. Então esse é o primeiro ponto que a gente aprende ao ler e analisar as Escrituras. A fé, ela vem quando a gente ouve. A fé, ela vem, ela cresce no nosso coração quando a gente entende que aquilo que a gente está ouvindo é verdade. E quando a gente decide tomar isso como a nossa verdade, colocar isso como uma verdade na nossa vida. Quando eu dou crédito à palavra de Deus, quando eu leio ela, eu creio nela, eu decido fazer dela verdade em minha vida, eu posso usufruir do poder que ela tem. Porque a fé é certeza daquilo que você espera. É convicção, tem que ter uma convicção aqui, ó, bem na sua mente, bem no seu ser, uma convicção de que aquilo que você apresentar diante de Deus, aquilo que você pedir, aquilo que você buscar, você já tem. Você já tem uma resposta, você já tem um sim para Deus pode sim, Deus pode fazer. Era isso que essas multidões tinham. Elas chegavam para Jesus com essa convicção, por isso que ele curava todos. Aí chega diante dessa chuva de poder, de manifestação de curas e de milagres, Jesus ele se encontra em uma segunda situação, onde uma multidão estava com ele, mas a comida estava acabando. Jesus diz para os discípulos, essa multidão está comigo aqui há 3 dias. 3 dias, era uma conferência, sabe aquelas conferências que vai 3 dias, 5 dias de ministração, de poder, aqueles lugares, eu amo conferência, gente, se tiver uma conferência me chama pra me poder ir. São dias maravilhosos, você começa na sexta, começa na quinta e vai no final de semana todo sendo ministrado, o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus, louvores. Essas conferências são maravilhosas, elas renovam a vida da gente de uma forma, elas trazem um renovo, elas trazem realmente um poder de Deus. E essas multidões estavam com Jesus ali numa conferência, 3 dias numa conferência, um intensivão, ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro, vendo milagres, louvores, e Jesus lá pregando, e Jesus ministrando um seminário para essas pessoas, e de repente a comida está acabando. E Jesus olha para essa multidão e ele chama os discípulos para perto de si, ele fala assim, olha, eu estou sentindo agora, nesse momento, compaixão por essa multidão, porque eles estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu mandar eles com fome para casa, eles vão desmaiar no caminho. Só que aí Jesus ele sempre faz os discípulos participantes. O que eu acho incrível na liderança, em ser líder, é porque o líder ele não é aquele que está acima para pisar, para dar ordens e para as pessoas obedecer. O líder ele faz das pessoas, dos seus liderados, participantes do seu ministério. Jesus ele tinha todo o poder, ele já sabia que ele ia multiplicar os pães, ele tinha o poder para fazer o milagre, ele que fazia tudo, mas ele fazia questão de chamar os seus discípulos e fazer os seus discípulos participantes do milagre. Sabe, Jesus ele é um líder mesmo, tem até um livro que chama O Monge e o Executivo, e ele pega a essência, a liderança de Jesus como realmente um exemplo, o maior exemplo de todos. Ele chama Jesus de o maior líder da história, e é importante, e tem até um livro do Augusto Cury também, que se eu não me engano, agora me fugiu o nome aqui,
o maior homem do mundo, me fugiu o nome, mas eu li o livro. Só que ele fala também da liderança de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus, ele era, assim, de fato, um líder excelente. Ele tinha realmente, assim, habilidades incríveis. E Jesus fez os discípulos participantes desse momento. Só que é interessante a resposta dos discípulos. É tão difícil quando a gente olha para as coisas de modo natural. Os discípulos já tinham partilhado de uma primeira multiplicação de pães e peixes. Eles tinham, no capítulo 14, nós estamos aqui no capítulo 15, mas no capítulo 14, Jesus tinha multiplicado os pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, para uma multidão de, na verdade, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então eram quase 20.000 pessoas aproximadamente. Jesus já tinha feito essa multiplicação e agora Jesus estava diante de uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente ainda ali uma média de 15.000 pessoas, e os discípulos falaram, mas aonde a gente vai conseguir comida suficiente para uma multidão tão grande como essa nesse lugar deserto? Nem parece que eles tinham visto uma multiplicação de pães para uma multidão anteriormente. Parece que eles ficaram anestesiados. Parece que fugiu da memória deles o que Jesus tinha acabado de fazer há poucos dias atrás. E agora Jesus fala para eles, olha, tem uma multidão que está com fome. Eu não posso deixar essa multidão ir embora, porque senão eles podem passar fome no deserto. Jesus chamou os discípulos para participarem do milagre, para poder realmente demonstrarem a sua fé. Mas o que os discípulos fizeram? Não demonstraram a fé. Eles começaram a mostrar para Jesus razão. Eles começaram a mostrar para Jesus estatística, realidade. Jesus, olha aqui, é impossível. Aonde nós vamos conseguir tanta comida num lugar deserto para essa multidão? É impossível. Então, às vezes, Deus, ele deseja fazer um milagre na nossa vida, ele deseja fazer a gente participar das obras dele na terra, mas a gente, ao invés de apresentar fé para ele, nós apresentamos estatísticas. Nós queremos apresentar para Deus razões humanas. Nós queremos colocar condições. Deus, faz da minha vida, mas faz do meu jeito, tá? Tem que ser assim, do jeito que eu quero. Não, a gente não pode querer que Deus faça do jeito que a gente quer. Nós precisamos entender que Jesus nos ensinou a buscar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. A nossa vontade pode ser boa e pode ser agradável, mas perfeita é só a vontade de Deus. Então nós precisamos buscar a vontade do Senhor, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece o ontem, Ele sabe do hoje. Então se hoje Ele sabe, Ele olhando para nós, Ele sabe o que está no nosso coração e Ele olha também o futuro, então Ele sabe o que é melhor para a gente. Precisamos dispor a nossa vida para buscar de verdade a vontade do Senhor. Então os discípulos aqui, diante dessa situação, eles perderam a oportunidade de mostrar fé para o Senhor, mas ficaram mostrando estatísticas, ficaram mostrando para Jesus dados, ficaram mostrando para Jesus o que realmente a visão humana deles, a mente deles humana, estava apontando ali que, de fato, onde que eles iam arrumar um monte de comida para um monte de gente, para uma multidão daquele tamanho. Eles esqueceram da multiplicação. A gente não pode se esquecer do que Deus já fez na nossa vida. Porque se a gente esquece do que Deus já fez nas nossas vidas, a gente vai ter dificuldade de crer nele novamente para os novos desafios que virão à nossa frente. Você não pode esquecer do que Deus já fez por você. Você precisa sempre trazer à memória aquilo que pode te dar esperança para passar pelos novos desafios que a vida tem. Nós sempre vamos ter desafios à nossa frente, mas nós precisamos lembrar do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que fez um caminho no deserto, do Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, do Deus que multiplicou os pães daquela vez que a gente precisou. Então agora estamos diante de uma situação semelhante. O que a gente vai fazer? Vai duvidar? Vai ficar agora mostrando para Deus estatísticas? Agora é impossível, agora eu não tenho condições, agora não vai dar certo. Mas e o Deus que agiu naquela vez? E o Deus que abriu a porta daquela outra vez? E o Deus que curou daquela outra vez? E o Deus que agiu na sua vida e fez milagres naquela outra vez? Não vale. A gente não pode se esquecer. O problema é que a gente esquece. O problema é que muitas vezes a gente tem problemas de memória quando se trata de lembrar do que Deus é, do que Deus já fez e do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos colecionar na nossa vida os milagres de Deus. Lembrar
que Deus ele é poderoso para fazer. Se ele fez no passado, ele faz de novo. A oração que Abacuque fez: Senhor, aviva a tua obra, faz de novo as mesmas obras que o Senhor fez no passado, faz ela nos nossos dias. É isso que nós devemos desejar, que Deus venha fazer em nós hoje as mesmas coisas que ele fez. Jesus deu uma lição aqui para os seus discípulos. Ele não permitiu que a incredulidade, que a forma humana, as estatísticas dos discípulos, o olhar racional atrapalhasse o milagre. Jesus disse: o que vocês têm aí? Nós temos 7 pães. Pegou os pães, multiplicou os pães, fez igualzinho da outra vez. Igualzinho da outra vez. Multiplicou o pão, todo mundo comeu, sobejou ainda, 7 cestos sobraram. Então nós precisamos entender, não podemos perder a memória, trazer a memória, aquilo que nos dá esperança, é necessário nos dias que nós vivemos. Deus não muda, somos nós que mudamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós precisamos confiar no Senhor e não ser ouvintes esquecidos e muito menos ingratos diante daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Se Ele agiu no passado, Ele também pode agir no presente. Ele não muda. Não vamos permitir que as estatísticas, que os fatos, que aquilo que nós vemos diante de nós coloque incredulidade no nosso coração para o agir de Deus. Não vamos colocar limites para Deus agir nas nossas vidas. Vamos confiar, vamos ter fé, porque o mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje e é o mesmo Deus que pode fazer amanhã. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Que nós possamos entender que o Senhor é o mesmo. E se o Senhor agiu no passado, o Senhor age hoje e o Senhor pode agir amanhã. A gente não precisa ficar preocupado, com medo, ansioso, pensando nas possibilidades de como as coisas podem acontecer. Em situações difíceis, em situações impossíveis, em situações adversas, em situações onde o recurso humano não pode estender a mão para fazer, o Senhor pode. Milagres aconteceram naquele deserto, milagres aconteceram naquela reunião, milagres extraordinários, coisas que os homens não podiam resolver, tudo porque foram apresentadas e colocadas diante de quem de verdade pode mudar a história. Pães foram multiplicados, pessoas foram alimentadas. Quando tudo dizia que era impossível, de verdade, era impossível. Não dava para arrumar tanta comida para aquele tanto de gente. Mas o Senhor estava lá. O Senhor abençoou o que tinha nas mãos. E aquilo se tornou, Senhor, suficiente para encher, para fartar, para deixar todo mundo com a barriga cheia e satisfeito. E o Senhor é o mesmo Deus que age nas nossas vidas hoje. Que cada dia que passar, a nossa fé possa crescer mais. Que nós possamos ser testemunhas vivas de milagres diários, de milagres constantes que o Senhor faz na nossa vida. Que a gente não duvide, que a gente não coloque a nossa razão no meio, que a gente não pense, Senhor, como um homem natural, mas que possamos viver como espirituais, crendo no Senhor, como diz a Tua palavra, o meu justo viverá pela fé. Que possamos nos mover de fé em fé e de glória em glória. Eu creio hoje e eu vejo a glória amanhã, e eu creio depois e eu vejo a glória no outro dia, e eu creio e vou vendo a glória, e eu vou crendo e vou vendo a glória, eu vou andando na fé e vou andando de glória, apresentando ao Senhor as minhas questões e sabendo que o Senhor vai me dar vitória. E nos próximos desafios, apresentando de novo as questões e sabendo que o Senhor vai me colocar na glória. Pai, que no nome de Jesus nós possamos viver isso. Eu oro por mim e por cada pessoa que me acompanha, que a nossa fé no Senhor possa ser aumentada nessa tarde, que possamos nos fortalecer, Senhor, na força do Seu poder. Em nome de Jesus é o que eu te peço e